Olá, meus amigos, muito especial, nossos queridos trabalhadores, nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura do livro Libertação, pelo nosso espírito muito querido, né? André Luiz, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos iniciar a primeira parte do capítulo 2. Né? A primeira parte, o primeiro capítulo foi a preleção do ministro Flacos, né? E hoje nós vamos falar sobre a palestra do instrutor. Agora vamos ter uma conversa, né? O André, junto com os seus colegas, né? Vai ter uma conversa. Então vamos lá. Ao nos retirarmos do candário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, sobre mim os olhos lúcidos, acentuou. Para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural, se ainda nos situamos distante da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam. Que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhece região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos, enleados em forças de baixo padrão vibratório. Não apreendem a beleza da vida superior, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmo ante qualquer manifestação da divina luz, filhos da revolta e da treva. Aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros. Meus amados, eles se afinizam e se reúnem, né? E ali dando força, né? E instigando, né? A maldade, né? Vamos prosseguir. Auscultando-nos a surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos a arguições íntimas. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências, ante os ditames da paternidade universal. A alma, caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio, e milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos e impenitentes, alongando o labirinto que muitas vezes se perdem por séculos. Inabilitados para a jornada inédita rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores, em que se afinam ao redor da crosta terrestre, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conversação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. As observações de Gúbio escaldavam meu cérebro. Eu também havia passado por baixos círculos da vida, depois do transe corporal. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno dela. Evidentemente, não conseguia por mim mesmo exumar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera.
Vira-me perseguido através de longos pântanos. Errara aflitivamente, dias e noites que me pareceram sem fim, atormentado e desditoso. Todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com que fim? Perguntei. Essas regiões retardadas se macomunam além da morte, se despida da vestimenta grosseira da carne, devem saber, mais que nunca, que se empenham em combates inúteis? Não se sente, porventura, transportadas ao plano do esclarecimento puro quanto à posição que lhe diz respeito? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Não lhes quadrariam mais justos o trabalho edificante e o estudo nobre na elevada aspiração de galgar a sabedoria santificante estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim, através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem, depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer. O orientador sorriu, maneirou-se e considerou. Reportemo-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados. E tais perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da terra. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores, todos os dias contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual penetramos nele. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa, com atitude de criminosa indiferença? Ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, lembras-te de algum tempo passado em que tivesses cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil, é imperioso crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, a semelhança da árvore humilde, presa nos resíduos do complicado envoltório que lhe encerrava a semente, reclamamos ascensão, ar puro e largueza, de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera por nós. Olha que elucidação, né, linda do Gúbio. A argumentação do Gúbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatório e infernos dirigidos. Concordo com as elucidações, exclamei reverente, mas é quase incrível tanta ignorância, além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento, até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora dele senhor absoluto, para perpetuar sua tirania, é a observação que me escapava. Sim, tornou o orientador convincente, para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo em sentido contrário, a realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento.
Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o racional, e em várias ocasiões revela comportamento de nível inferior ao dele. Imprimindo grave em tono a voz agradável e fraternal, acrescentou: notemos que nós mesmos, ao desencarnarmos, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas. E nossa mente, em qualquer parte, na crosta, por aqui onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibração, de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas, inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Segundo cada um de nós, uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem, abstendo-nos de mobilizar a vontade. Seremos invariáveis joguete das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-lo, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirijam o homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso ávido, e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, atinge, mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Que beleza de explicação! Porque nós mesmos construímos os nossos males. Porque a gente, muitas vezes, acusa as vidas passadas dos problemas físicos, principalmente, que conquistamos. Mas muitas vezes é nessa encarnação, através do pensamento, o pensamento negativo, a melancolia que a gente se entrega, o desânimo, e tudo isso aqui que ele explicou, sai desajustado e construímos uma doença. E depois, para fazer a cura,
é difícil, né? E é intensa a cura às vezes, né? Mas vejam que beleza, né? E a nossa construção é nossa, meus irmãos. Ninguém vai construir nada em nós a não ser nós mesmos. Tanto para o bem como para o mal, tanto para a doença como para a saúde, né? E é valoroso o pensamento positivo, né? O pensamento mais alto, a força, a fé, a coragem da fé, isso que vai nos impulsionar sempre para o bem, né? Porque quando a gente baixa a guarda, né, baixa a vibração, atraímos coisas muito negativas, inclusive as entidades que vão nos envolver, né? Mas vamos continuar que está bem interessante, né? Registrava as explicações profundamente edificado. E não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação a fim de não quebrar a linha de pensamento. Prestimoso, o digno Gúbio continuou. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quando ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se no caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, consagrando-se mesmo aquém das formas terrestres, a entreter as emoções e desejos em baixos círculos e armando-se quedas momentâneas em abismo do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Só depende de nós, né, meus amados? Só de nós, né? O instrutor, fitando em nós o olhar percussiente e calmo, ponderou. Entenderam agora como é possível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime? Depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes num terreno idealístico para se alimentar intimamente na tarefa que se consagram, não se transformam em servidores humildes de um momento para o outro. Só porque se desfizeram da carga de células materiais. Quando não se recomenda aos precipícios da loucura, no eclipse total da razão, por tempo indeterminável, em vista dos desvarios, na intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo, pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas que lhe assinalam a vida íntima e são utilizadas então por gênios superiores, no serviço de aprimoramento planetário em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e ajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino, em cuja execução passam a colaborar com fidelidade em valor. Em tal posição, auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progride a seu turno. Vejam só que beleza. E aqui a gente está vendo que somos construtores de nós mesmos, né?
Então aqui nós encerramos a primeira parte desse capítulo 2, né? Muito esclarecedor. Quanta lição, né, meus amados, através dessa leitura que André Luiz nos proporciona e o Chico, né, nosso amado. Então, agradeço mais uma vez, continue, né, acessando os nossos programas, o nosso canal, no nosso site. E até a próxima. E que Deus, com a sua misericórdia, continue nos amparando e nos abençoando. Que assim seja.